Desemprego, necessidade de engordar o orçamento doméstico, estreitamento do mercado de trabalho. As razões são inúmeras para estimular uma tendência mundial que os especialistas em trabalho já consideram irreversível. É o home business. Empreendimentos domésticos que oferecem a possibilidade de lucros sem que você precise sair de casa. Uma pesquisa realizada no ano passado pelo SEBRAE, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, constatou que 3% das empresas formais do estado de São Paulo estão instaladas na residência de seus proprietários. Isso corresponde a 30% dos empreendimentos. No Rio de Janeiro, único município com legislação específica para atividades domésticas, a Secretaria da Fazenda concedeu, só nos últimos 2 anos, cerca de 7.000 autorizações para empresas funcionarem em casa. E não é só no Brasil, não. Os especialistas garantem o home business está crescendo nos 4 cantos do planeta. Nos Estados Unidos, já são mais de 28 milhões de empreendedores. Os negócios domésticos podem mesmo ser uma boa alternativa para escapar do desemprego. Sobre esse assunto, nós conversamos com o consultor Álvaro Melo. Boa noite. Boa noite. Me fala uma coisa, Álvaro, quais os tipos de home business ou trabalho em casa que existem atualmente aqui no Brasil? Bom, praticamente na área doméstica, por exemplo, na área de alimentos, né? Pessoas que estão nas suas residências produzindo alimentos para que sejam utilizados por clientes. Quer dizer, nós temos também na área de prestação de serviço. Essa é uma área que tende cada vez mais a crescer. São prestadores de serviço que trabalham na sua residência. A sua residência é a base da sua empresa. Inclusive, muitas vezes, a sede física e social que se encontra lá, com registro, com tudo isso formalizado. Você está lançando um livro também, né? O Álvaro está lançando um livro que é Teletrabalho, Telework, o trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. É uma tendência, Álvaro? Isso aí é um outro enfoque que nós damos às pessoas que estão trabalhando em casa ou em um local intermediário. Esse, por exemplo, em função dessas questões da informática, você vê que nós temos hoje preços relativamente baratos. Barateou muito, né? O preço celular, de se nós falarmos em celulares. Eu me lembro que meu primeiro celular eu comprei a R$3.000. Hoje você encontra celular a R$99. Pois é, hoje em dia para montar uma estrutura pequena em casa, que é uma linha de telefone, um PC, um fax, né? E você tem o seu negócio, ou você tem a sua atividade profissional. O teletrabalho, a diferença dos negócios em casa é que são funcionários que são registrados na empresa e que têm essa possibilidade de trabalhar em casa. A empresa permite que ele, alguns dias da semana, ele possa trabalhar em casa. Pois é, porque é muito interessante, principalmente para a mulher, né, que é mãe, que quer conciliar todos os papéis da vida dela. Que tipo de serviço está aumentando? Bom, nós temos consultoras. A grande maioria de consultoras profissionais que têm esse tipo de atividade estão tendo a sua base em casa. Auditoras, nós temos uma grande quantidade também, já sabe, de arquitetas, decoradoras. Isso para quem tem já essa atividade, a sua casa já é uma base. Não precisa alugar um escritório, você vai ter despesa de aluguel, de condomínio, ter funcionário. Não, e dá para terceirizar também, não dá, Álvaro? Por exemplo, você pode contratar um office boy, né, para fazer entregas, ou mandar por e-mail. Hoje em dia não precisa mais desse esforço físico, né? Exatamente. Então, acho que a sociedade, por um lado, nós estamos vendo algumas complexidades. O problema de trânsito em São Paulo, principalmente, é um assunto seríssimo. Por outro lado, a própria sociedade, as próprias pessoas estão buscando alternativas, e essa é uma das alternativas. Então nós estamos voltando, coisa que há 200 anos atrás as pessoas trabalhavam em casa. Foi com a Revolução Industrial que começaram a se deslocar fisicamente para o trabalho. Mas só que nós estamos no outro patamar, porque hoje nós temos recursos de telecomunicações e de informática, por exemplo, celular, como nós comentamos, a própria condição da internet. Hoje nós temos no Brasil você veja bem, 3% da população já está ligada à internet. E nós achamos que é muito, ainda tem muito. Pois é, eu tenho um número aqui que 28 milhões de pessoas empreendedoras nos Estados Unidos que estão trabalhando hoje em casa, ou seja, é uma tendência com certeza no mundo, né? Com certeza. Agora, para começar, quais os requisitos? Bom, a pessoa tem que ser autodisciplinada, porque também pela
nesse momento, ela tem que saber administrar o tempo dela, não confundir, principalmente as mulheres, as atividades domésticas com as atividades profissionais. Isso que eu ia falar, Álvaro, é essencial ter a postura profissional, inclusive em termos de ter um telefone particular para isso, ter um horário certo para se trabalhar, o horário comercial para se trabalhar, e não confundir, porque tem muita gente que confunde. Eu conheço profissionais, e tanto homens como mulheres, que acham que trabalhar em casa é simplesmente se instalar, por exemplo, na sala de jantar, colocar o seu microcomputador e que pronto, ele vai ser um profissional bem-sucedido. Não Eles é bem confundem assim. O home business com o pejorativo bico de fundo de quintal. É tal história. Então, nada de... Tem que ter uma postura profissional, né, Álvaro, para dar certo, né? Nada só de chinelão, shorts, vai levando... Passar o dia de pijama. Que passar o dia horror. de pijama, não. Chinelo. Não, inclusive é interessante até criar um escritório virtual, porque tem alguns clientes que vão querer visitar, de repente, o escritório. É interessante marcar uma visita até fora da casa, se não tiver um local adequado, né? Arrumar um jeito de encontro, né? Esse ponto que você colocou é uma das orientações que dá para esses profissionais que trabalham em casa, ou como funcionário, ou como negócio próprio, é que, se possível, eles não atendam os clientes nas suas residências, para manter a privacidade. Com certeza. E nós já temos em São Paulo, por exemplo, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas principais capitais, nós temos escritórios virtuais que você aluga por hora, com toda a infraestrutura, e relativamente barato. Então, marque o encontro lá, para não trazer a pessoa para dentro da sua casa, porque aí você começa a perder um pouco dessa privacidade e pode comprometer até a tua imagem profissional, nesse sentido. Agora, o ganho fica variável ou isso não tem nada a ver? Porque você acaba, de certa forma, sendo um freelancer, né? Nesse sentido, como você comentou anteriormente, um outro requisito, outra característica desse profissional é que ele deve ter espírito empreendedor. Ele vai ter que buscar, porque no fim do mês, o resultado financeiro é produto da atividade dele. Ele tem que buscar clientes, ele não pode se acomodar, então ele tem que tomar conta dele. Ele é o eu SA, o eu empresa, ele sozinho. Então muita gente não está preparada para isso. É uma tendência, né? Inclusive tem que saber tem que ser disciplinado, né, Álvaro? Porque você sabe que alguns meses você vai ganhar menos, outros meses ganhar mais, viver naquela montanha-russa. Então você tem que programar uma reserva. Principalmente, por exemplo, a gente sabe que os prestadores de serviços, eles, tem um período da entre-safra, como nós falamos, por exemplo, consultores de empresas, auditores, enfim, chega nesse período agora de dezembro, janeiro e fevereiro, então isso tem uma queda no faturamento, sem dúvida nenhuma. Então ele precisa ter essa reserva, precisa se planejar muito bem. Outra coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado é que a família, ela tem que ser comunicada antes dele começar esse trabalho. Tem que ter um pacto, um acordo. Para respeitar aquele território. Aliás, o profissional respeitar o território da família e a família respeitar o território dele próprio, para não confundir as coisas. Ter uma linha de telefone exclusiva talvez seja importante, né? Na hora de trabalho, aquela história aconteceu muito. Nós temos alguns casos até cômicos, onde a pessoa está trabalhando e a esposa chega, como caso um homem, né? A esposa chega e diz: olha, queimou a lâmpada lá da cozinha. Por favor, venha mudar. Venha trocar. Não, mas eu estou trabalhando, eu tenho que terminar um relatório. O meu cliente está esperando isso hoje no fim da tarde. Não, mas a cama queimou a lâmpada, você tem que mudar e tal. Então, não é isso. É isso, olha, pense que eu não estou aqui. Se ele estivesse no escritório, estou no ia escritório, pedir, então né? você tem que esperar por mim que termine o expediente. Então, tudo isso é disciplina. E eu já ouvi várias pessoas dizer: não, mas isso o brasileiro não tem. Não consegue. Nós já temos uma grande quantidade, por exemplo, estatísticas, já temos em torno de 20 pessoas, em cada 20 pessoas, uma já está trabalhando por conta própria de casa. Eu tenho certeza que os telespectadores conhecem pessoas... Tem muita gente, eu conheço um monte de gente. Nós conhecemos. Não, e eu estou vendo outro dado aqui, que nos Estados Unidos já há 24 marcas de franquias para serem desenvolvidas em casa. Onde você não precisa de ponto comercial. Pois é. E recebe todo o apoio, o aporte da franquia. Aqui mesmo, em São Paulo, nós temos franquias. Seria que tipo de franquia daí, para ser desenvolvida em casa? Nós temos franquias de elaboração de livros infantis que podem ser feitos em casa. Para lá, fazer... isso tem um computador... Elaboração como? Você monta livros infantis, monta a história e você produz livros infantis como se fosse uma editora em casa.
Nós temos a maior empresa mundial que está no Brasil, em São Paulo, que cuida de faxina comercial. Essa aí, as pessoas não precisam ter ponto comercial. Não precisa de um grande espaço, né? Não, Precisa de organização, PC. Os faxineiros trabalham no cliente. Então, a base dele é a casa. E a empresa franqueadora, o que é que ela acaba fazendo? Ela dá todo o apoio. Ela quer que o seu franqueado vá buscar clientes e não fique preocupado com contabilidade e tal, e isso muitas vezes ela até cuida. Toda a parte da papelada, burocracia, administração, ela cuida. Então, realmente, eu até deixo bem claro que nós não estamos mais numa tendência, isso já é uma realidade. Já acontece, com certeza. Já acontece em todas as cidades brasileiras, inclusive em cidades que têm problema de trânsito, não problema de São Paulo, problema de poluição, problema de onde você perde muito tempo no trânsito. Isso é uma alternativa para a qualidade de vida da pessoa e é uma alternativa também para a própria sociedade que tem esses produtos e serviços fornecidos por essas pessoas que trabalham também em casa. Álvaro, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. E tomara que a gente tenha lançado uma ideia, e você que está assistindo aí o Nova Mulher, de repente você está em casa, tem um tempinho, pensa num negócio que você pode fazer, depois conta pra gente, manda uma cartinha, um e-mail contando sobre o seu sucesso.